A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é muito bom ter você aqui conosco no nosso canal, principalmente nesta jornada da Páscoa, tá? No nosso vídeo anterior, nós estivemos falando sobre a Páscoa de Moisés, tá? Nós estivemos comentando algumas coisas a respeito do que simboliza a Páscoa para aqueles que passaram pelo Mar Vermelho e também para nós que passamos pela cruz. E hoje eu quero ser mais específico sobre a Páscoa, relembrando a Páscoa ali em Êxodo capítulo 18, né? Mas eu preciso antes fazer uma pergunta para você. Quando nós falamos de Páscoa, o que vem na sua mente? Né? E eu vou dizer que 10 entre 10, 9 entre 10 de nós, quando nós falamos de Páscoa, nós vamos lembrar exatamente de chocolate, de ovo, certo? Alegria, festa, churrasco e, por último, nós vamos lembrar da saída de Israel e também da Páscoa de Cristo, ok? Então, infelizmente, as questões comerciais, elas têm influenciado muito a nossa vida, muito a vida da nossa sociedade. E hoje a Páscoa se torna basicamente comer chocolate, se reunir com a família para fazer festa, churrasco, mas a primeira Páscoa foi muito diferente, tá? E é isso que nós vamos ver hoje, os alimentos, os elementos que constituem a Páscoa de Israel, ok? E estas comemorações da Páscoa, elas foram as mesmas desde a saída de Israel do Egito até o ano 70, quando o templo foi destruído, tá? Pelo general Tito, general romano Tito. Então, nós precisamos aí olhar e observar os alimentos, os elementos da Páscoa de Israel podem influenciar as nossas vidas. Esse relato é muito restrito, né? Ele está lá em Êxodo capítulo 12, e nós vamos ver como o Senhor foi específico e metódico no que deveria fazer parte da ceia de Israel naquele dia, tá? E Jesus vai dizer em Lucas 22:15, ele diz assim: e desejei muito comer esta Páscoa convosco, antes que padeça. Então, existe uma relação muito forte da Páscoa dos judeus e o nosso sentimento de libertação, a nossa Páscoa, a nossa ceia, que é Cristo. Mas vamos lá para os elementos da ceia, tá? Os elementos da Páscoa. O primeiro elemento que nós vamos frisar é o cordeiro pascal. Esse cordeiro deveria ser separado, certo? Colocado à parte no dia 10 de Nissan, ou seja, havia um tempo de preparação deste cordeiro para ele ser imolado. O apóstolo Pedro, em Pedro 1,19, vai dizer assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, quando nós falamos desse cordeiro, automaticamente nós vamos reverter isso daí e olhar para Cristo. Cristo é o supremo exemplo do cordeiro da Páscoa, que deveria ser oferecido para uma família, certo? Como sendo o peso do resgate. Ele deveria ser um cordeiro, deveria ser sem defeito, sem mancha, né? E Pedro vai frisar exatamente isso. E deveria ser o quê? Uma comida comum dentro da família. A família devia comer em comunidade. Todos deveriam estar juntos. E João vai dizer exatamente isso, que este é o cordeiro que veio para os seus, mas os seus não o receberam, tá? No dia da Páscoa, na saída de Israel do Egito, todos participaram desse alimento, mas nós vamos ver que depois
eles foram abandonando esta prática, foram abandonando a Páscoa e automaticamente eles foram se afastando de Cristo. Tá? Esse cordeiro, ele vai simbolizar o quê? Exatamente o que Isaías 53:7 vai nos mostrar. Vai simbolizar a sua mansidão, a sua humildade, a sua entrega total, porque ele, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Então nós precisamos olhar para esse cordeiro, ao simbolismo de Cristo. Tá? Outra coisa que nós precisamos frisar sobre esse cordeiro, que ele foi totalmente consumido, ele deveria ser totalmente assado, não seria cozido, não seria frito, feito a milanesa, picadinho, não, seria assado no fogo, nas chamas, certo? Das fogueiras de Israel. Por quê? Porque a Páscoa fala desta passagem do anjo da morte e também da pressa do Senhor em resgatar os seus. Então o cordeiro precisaria ser totalmente queimado, né? E não poderia ficar nada para outro dia, falando do sofrimento do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo pelo seu sofrimento. Lá Êxodo 12:9 fala exatamente disso, que ele deveria ser totalmente assado, não deveria comer nada cru, não deveria comer nada cozido, ok? Então nós precisamos ver que estas chamas lembram o sofrimento de Cristo e todos deveriam participar. João 53:4 vai deixar bem claro que quem não come, quem não participa, não tem parte dele, certo? Quem não come a carne do Filho de Deus, quem não bebe o seu sangue, disse Jesus, não tem parte comigo. Então o que? Toda a família, todos aqueles que estavam reunidos, lembre-se que nós, no vídeo passado, nós lembramos que esta família chamada Israel lembra a igreja, todos de comum. Nós não temos o mesmo sangue, nós não temos a mesma parentela, mas por Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Ou seja, eu aqui no Paraná, onde eu estou, não importa no lugar do mundo que você esteja ouvindo, você é meu irmão, você é minha irmã. Por quê? Porque Cristo, Ele uniu a nossa família em Deus. Então nós somos irmãos, nós somos família de Deus. Então todos deveriam se alimentar, não poderia ficar nada para o outro dia. E outra coisa, o cordeiro, quando ele fosse imolado, ele precisava ter seu sangue totalmente depositado em uma vasilha, tá? Mas o que nós precisamos lembrar? Que tanto para Israel como para a igreja é vedada, é proibida nós comermos sangue, certo? Então existem muitos pratos mundialmente conhecidos que utilizam sangue. Nós não participamos disso. Mas para que servia o sangue? O sangue servia para literalmente pintar o batente da porta, a verga da porta. Tá? Então aquele cordeiro, ele lembrava a humildade de Cristo, ele lembrava a mansidão de Cristo, ele lembrava da nossa comunhão quando nós nos alimentamos dele. Mas também aquele cordeiro fala do preço, do resgate da alma do primogênito, tá? Porque se o anjo da morte passasse ali e não houvesse sangue, aquele primogênito morreria, como aconteceu na casa de Faraó. Querido irmão, querida irmã, o sangue na porta, o sangue que pintou a porta da casa dos hebreus, ele fala da nossa libertação, do nosso resgate. O preço de uma alma é o sangue, tá? E Hebreus 9:12 vai dizer assim: não por intermédio de sangue de bodes novilhos, porém mediante o seu próprio sangue,
ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Hebreus 10:4 diz assim: porque é impossível que o sangue de bodes e touros remova os pecados. Então, quando Jesus ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, não foi somente sangue que ali saiu, ali verteu perdão, verteu purificação, verteu a redenção eterna minha e tua. Então, os alimentos da Páscoa vão nos lembrar a Cristo. O segundo elemento, o segundo alimento da Páscoa que nós precisamos frisar são as ervas amargas. Naquela noite, todos os primogênitos de Israel estavam condenados à morte. Todos estavam condenados à morte. Mas o que acontece? O cordeiro foi oferecido pelo pecado, pela redenção, o cordeiro vicário, substitutivo de Deus. Isaías 53, 4-6 vai falar exatamente disso. Ela fala de lembrar do sofrimento, o sofrimento que Israel passou ali no cativeiro, debaixo do jugo de Faraó. Falar do sofrimento que eu e você passamos antes de encontrarmos a Cristo, né? E é interessante que ali em Israel hoje se usa uma erva chamada rábano, parecido com nabo, algo amargo. E a ideia de comer as ervas amargas é exatamente fazer descer lágrimas, lembrando da lágrima do sofrimento, o sofrimento que vivíamos anteriormente sem Cristo, mas também o sofrimento do nosso Senhor, o sofrimento de Israel no Egito. E quando eles participavam daquelas ervas amargas, eles sentiam aquele amargor, eles lembravam que um dia eles estavam sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas o Senhor Jesus deixou ser moído por mim e por você. Quando o Senhor sobe ao Getsêmani, ao lugar da prensa, Ele vai derramar não somente suas lágrimas, mas Ele vai derramar seu suor transformado em sangue, que vai trazer para nós a lembrança da aflição do pecado, da dor do Calvário, da via dolorosa, aonde o Senhor não somente foi esbofeteado, espancado, Ele foi humilhado. O Criador de todas as coisas, aquele que criou tudo, sendo maltratado pela sua criação. Ou seja, as ervas amargas, elas lembram o sofrimento do Messias, o sofrimento do Calvário, o sofrimento que Israel passou, o sofrimento que Cristo passou por mim e por você. E o terceiro elemento, o terceiro alimento da Páscoa, são os pães sem fermentos. Ainda o Senhor ordenou que na Páscoa em Israel não deveria haver fermento, né? Nada que levedasse a massa. A Páscoa deveria ser a Páscoa dos asmos, sem nada que levedasse. Esse fermento a Escritura vai trazer como sendo o pecado, né? E Isaías 59:2 vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, a Páscoa, ela fala dos asmos, aquilo que não tem fermento. O Cordeiro de Deus deveria ser o que? Imaculado, não ter pecado, é aquilo que é puro, isento de toda nódoa moral, inocente. Jesus vai falar assim aos seus discípulos: olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus, Mateus 16:6, porque o fermento é aquilo que não faz parte da massa, e ela entra na massa. Doutrinas erradas, heresias, né, pecados. Ou seja, a Páscoa é um tempo de nós refletirmos. E é muito interessante que em Israel
uma das brincadeiras da Páscoa com as crianças é correr atrás para tirar o fermento da casa. E eles vão, as crianças, os pais vão deixando migalhas de pão fermentado, de biscoito pela casa. E as crianças vão caçando aquelas migalhas e vão tirando da casa, vão recebendo presentes por isso. O presente que nós recebemos por tirar o pecado da nossa vida é a certeza da nossa eterna salvação, que começou quando Cristo derramou o seu sangue por nós e agora vai sendo dia após dia, tirado da nossa vida. Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Então, irmãos, quando nós olhamos para os elementos da Páscoa, nós não vamos ver simplesmente comida, nós vamos ver Cristo, nós vamos ver o primogênito de Deus sendo sentenciado por mim e por você. Então é em Cristo que nós temos esta eterna redenção. E os alimentos da Páscoa não são simplesmente comida, é Cristo manifesto na vida comum do homem, da mulher israelita, de mim, de você, da nossa família. Que nós possamos trazer os elementos, os alimentos da Páscoa para as nossas vidas, ok? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo, que nós vamos falar sobre a cruz da Páscoa.